Eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Bom dia! Ótima quarta-feira para você, meu irmão, minha irmã. Que bom nós estarmos celebrando a primeira semana do Advento e nos preparando para receber, para acolher o Senhor, o Salvador, esse menino Jesus que vem para nos ensinar a viver, que vem para nos ensinar o maior de todos os mandamentos, o mandamento do amor. Que nós possamos agora abrir o nosso coração, colocar diante dele as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas inseguranças, mas também os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Apresentar tudo isso a Deus nesse início de dia, pedindo a Ele a sua bênção, a sua graça, a sua proteção. Abre teu coração, meu irmão, para acolher o Evangelho que está em Mateus capítulo 15, versículos do 29 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estás comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que beleza, que maravilha, que bênção estarmos no tempo do Advento e a Igreja, na sua infinita sabedoria, nos presentear na sua liturgia com esse santo Evangelho. Esse Evangelho que em todo o planeta, hoje a Igreja lê o mesmo Evangelho, essa unidade, essa beleza, essa riqueza. E nesse tempo do Advento, onde estamos nos preparando para o menino Jesus, nessa primeira semana de um modo especial, a Igreja coloca um Evangelho para nos apresentar quem é esse menino. Quem é esse menino que vem? Quem é esse menino que nasce, que se humaniza para nos salvar? E o Evangelho começa narrando que Jesus vai para a margem do mar da Galileia e numerosas, está no plural, numerosas multidões, não é uma multidão, são multidões, aproximaram-se dele, levando coxos, aleijados, cegos, mudos
e muitos outros doentes. A sabedoria desse povo que levavam os seus doentes até Jesus. E eu já quero perguntar hoje para você, o seu doente você leva para onde? Os que estão doentes hoje, você também tem levado, tem colocado ele nos pés de Jesus? Tem apresentado ele ao Senhor? O Evangelho hoje nos narra que aquelas multidões levavam todos os seus enfermos, todos os seus doentes e colocavam aos pés de Jesus e ele os curava. Jesus curava. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Todos glorificavam a Deus. Todos glorificavam a Deus. E eu já quero convidar você, meu irmão, nesse início de dia, a aprender essa lição, a colocar os seus enfermos, a colocar as suas dores, a colocar as suas preocupações diante daquele que pode curar, diante daquele que faz o cego voltar a enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o aleijado andar. Esse é o Jesus que vem ao nosso encontro agora no Natal e que nós precisamos nos preparar para recebê-lo. É o mesmo Jesus que tem compaixão, que olha para os discípulos e diz: eu tenho compaixão desse povo. Jesus, ele sofre conosco, ele sofre as nossas dores, ele tem um olhar de compaixão, de empatia, diferente daqueles corações insensíveis. Jesus tem um coração de compaixão, de compadecer com o outro. E ele se incomoda e ele chama os discípulos para falar: não podemos despedir essas multidões no deserto. O que é que eles vão comer? Vão desmaiar, vão morrer de fome pelo caminho. E diante da preocupação de Jesus, os seus discípulos, com os seus olhares limitados, humanos como os nossos, que olhamos para as nossas condições, eles falam: Senhor, mas não tem aonde comprar, não tem nem dinheiro, não tem lugar para a gente comprar para alimentar tanta gente. É melhor despedir. E Jesus fala: não posso despedir. O que vocês têm? E eles falam: é muito pouco, a gente tem aqui 7 pães e alguns peixinhos. Não dá para nada, não dá para ninguém. Aí Jesus fala: calma, paciência, manda todo mundo sentar. Quando vocês precisam aprender que vocês não precisam ter 5.000 pães. Vocês só precisam ter a coragem, ter a fé, ter o amor, a solidariedade de pegar os 5 pães, os 2 pães, os 7 pães que você tem e ofertar e colocar diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que é especialista em fazer milagres. Mais uma vez vem aquela palavra: se você for fiel no pouco, Deus te confiará mais. Aqueles discípulos foram confiéis em 7 pãezinhos e alguns peixes. Quando você é fiel e você apresenta ao Senhor, Ele faz a graça acontecer, Ele faz o milagre acontecer e Ele realiza o impossível. Ele manda aquelas multidões sentarem e ele não entrega as multidões, ele entrega aos discípulos e os discípulos que entregam as multidões. Resumo da ópera: alimentam todos aqueles que estavam ali e no versículo final diz: todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 7 pães, alimentou toda a multidão e ainda sobrou 7 cestos. 7 que é o número da perfeição. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos duvidar, nós não devemos questionar. Pelo contrário, nós devemos acreditar, confiar e apresentar as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas falta de fé, as nossas limitações diante do Senhor.
para que Ele possa nos curar, do mesmo jeito que Ele curou o cego, que Ele curou o aleijado, Ele possa curar a nossa falta de fé. Que nós possamos dizer a cada dia: meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha uma quarta-feira muito abençoada e que você receba na tua graça, na tua casa, na tua família, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.